Oi, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta carteira, que tem espaço para documento do carro e habilitação, para eliminar aquela carteirinha com propaganda de concessionária que ninguém gosta e todo mundo usa. Então, ele já fica exposto aqui no plástico, os porta-cartões, bolso e o bolso com zíper, e ela fica fechadinha, assim, economiza bastante espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a parte dos cartões. Você vai pegar os 9 retângulos de 11 por 10, vai pegar e dobrar ele no meio, deixando o lado avesso para cima, e para ficar um retângulo de 5 por 11. A gente vai pôr um alfinetinho. E você vai costurar só esse pedacinho para ficar bem na beiradinha, uma costura pequenininha na beiradinha. E vai desvirar pela lateral. Porque assim, o acabamento do porta-cartões fica perfeito. Se a pessoa retirar o cartão e olhar pelo lado de dentro, ela vai ver o tecido do lado direito, todo bonitinho, ó. Aí a gente passa com ferro para ele vincar bem, pode vincar com o dedo também, mas eu passo no ferro. E ele vai ficar bem vincadinho, assim, tá? Você faz isso com os 9 retângulos. Depois de passados, eles vão ficar todos assim, bem fininhos, tá? Você vai usar os 9 neste pedaço, neste retângulo de 22 por 20. Esse retângulo de 22 por 20 você dobra ao meio, pode passar para vincar também. Aí você vai pegar uma fita e vai medir 1,5 cm daqui da parte de cima. Então, aqui 1,5 cm, eu vou colocar o primeiro retângulo com a costura virada para baixo, tá? E daí eu vou costurar esse retângulo, tentando costurar já em cima da costura anterior, para ficar bem na beiradinha, que quanto mais escondido ele ficar, melhor, tá? Então, a gente põe o pezinho aqui e deixa bem retinho, tá, gente? Não esquece. Ó, aqui deu 1,5 cm deste lado, deu 1,5 cm deste lado também, tá? Então, baixa, costura com retrocesso até não soltar, tá bom? Aí, ele ficou preso. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o próximo, vai medir da ponta dele 1,5 cm e colocar o próximo, tá? Da ponta do de cima, 1,5 cm. Você vai fazer isso com os 9. Então, se você costurou bem na beiradinha esses retângulos, vai dar certinho 1,5 cm. Se você não costurou tão na beiradinha, talvez ele fique um pouquinho menor, então daí você vai colocar de 1,5 cm a 2. O meu conselho é você encaixar todos antes com um alfinetinho ou só um em cima do outro para ver se deu certinho a quantidade e se 1,5 cm é suficiente, ou ver qual é a medida, vai dar de 1,5 cm a 2. Você vai costurar os 9, tá bom? Aqui. Depois dos 9 costurados, eles ficam dessa forma, coube certinho com 1,5 em cada distância, tá?
Agora, quando ele tá desse jeito, nós vamos fazer as laterais com viés, tá? Eu não uso o pezinho de viés porque eu não gosto, tá? Eu não gosto dele. Eu acho que dá muito mais trabalho, mas tem gente que consegue se adaptar a ele, tá? Então, como eu não uso, o que eu costumo fazer? Eu dobro ele no meio e vinco ele dobrado no meio por um pedaço, onde eu vou precisar dele, tá? E daí eu só encaixo. Desta maneira, eu encaixo, tá? E passo a costura. Vai fazer isso dos dois lados, tá bom? Não tem problema se sobrar um espacinho. Aliás, é bom sobrar um espacinho pra você ter certeza que ficou bem preso, né? Com o retrocesso e tudo mais. Aí depois a gente corta fora, tá? Não precisa fazer na parte de cima nem na de baixo. Só nas duas laterais. A parte de cima e a de baixo vão ficar com o viés da carteira mesmo, do restante para fechar, para finalizar, tá bom? Ó, eu gosto de colocar, deixa eu tirar aqui de volta. Eu gosto de colocar a minha agulha puxada para a direita. Por quê? Porque daí aqui nesse centrinho que tem a marcação, eu passo o viés, a pontinha do viés. Então, se essa pontinha vai passar no meio, eu coloco ele um pouquinho, a agulha um pouquinho para a direita, que isso vai fazer com que ele fique bem na beiradinha, tá? Agora repete do outro lado. Olha só. Já fica com outra carinha, né? Já fica com uma carinha de escadinha. Aí depois, quando fechar, ele vai ficar bem mais bonitinho. Não esquece de tirar os fiozinhos atrás, pra não ficar feio aparecendo, tá? Então agora nós vamos fazer a parte do bolso com zíper. Você vai pegar os dois recortes de 11 por 20 que você fez, tá? E a gente vai pegar o zíper. Eu uso de metro, então eu gosto de deixar um pouquinho de sobra nos dois lados do tecido, porque se você não conseguir colocar o calcador em um lado, você vai conseguir no outro e não vai ter que descosturar depois, que fica muito feio. Você vai colocar o tecido virado para cima e o direito do zíper em cima do direito do tecido. Então, vai ficar direito com direito, tá? E este daqui, o direito dele vai ficar com o direito do tecido, tá? E você vai colocar um em cima do outro. Você vai fazer um sanduichinho com o zíper, tá bem? Aí você alfineta e a costura vai passar deste lado de cá, o mais próximo da ponta. Assim, os dois tecidos vão ficar presos de um só lado do zíper, tá bem? Olha só. Aí você pode passar com ferro para ele vincar bem direitinho e ficar certinho para baixo, para ele não ficar entrando na frente do cursor, para não ter perigo de enroscar, tá? E pode colocar o cursor em qualquer um dos dois lados que você quiser, porque daí a única coisa que vai fazer diferença no final é se a carteira vai abrir para baixo ou para cima, o zíper, tá? Então agora nós vamos fazer a parte do plástico, tá? Eu cortei o documento e a habilitação em volta deles no papel pardo, para não usar o original, para não ter perigo de acidente, né? Então eu só coloquei lá no papel, risquei e cortei,
tá? O documento do carro eu quero que vá em pé e a habilitação eu quero que vá deitada, tá? Então, neste caso, eu vou me preocupar mais com o espaço da habilitação, porque o espaço que sobrar vai servir o documento, ó, já deu pra ver que ele serve. Sempre prestando atenção que tem que sobrar em cima, embaixo e na parte de trás espaço suficiente para o viés, porque o viés que eu passar no final da carteira, ele é fixo, o documento não vai conseguir entrar embaixo, tá? Então, eu tenho que respeitar o espaço da parte de baixo e da parte de trás. E para separar os dois, eu vou usar um outro viés pequenininho, que eu ainda vou dobrar ao meio para ficar bem pequenininho, para ficar bem delicadinho. Se quiser usar uma fitinha também pode, eu vou usar o viés, tá? Então, eu vou colocar este viés aqui para deixar certo o espaço de cada um, tá? Então, eu vou virar pelo lado em que está o papel do plástico, para não riscar o plástico, porque depois, às vezes, não sai o risco e fica muito feio, tá? Aqui eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu preciso em cima e embaixo. Então, para o viés, eu vou deixar 1 centímetro embaixo e 1 centímetro atrás. Aí aqui ele vai ficar bem na beiradinha, mas não tem problema, porque essa é a parte que vai ficar aberta, tá? De um lado só não tem problema. Então, pondo 1 centímetro atrás e 1 centímetro aqui, eu vou deixar ele bem reto no plástico. Aqui. E vou riscar. Opa. Aí, a partir deste risco, eu sei que o meu viés tem que ficar um pouquinho acima dele, tá? Então, quando eu for costurar, eu vou costurar o meu viés um pouquinho acima deste, um pouquinho antes deste risco. Que daí eu sei que vai caber com perfeição a habilitação sem estragar ela, tá? Se você quiser também dar um espacinho, mas eu acho desnecessário porque assim não estraga o documento, tá? Então, olha só. Agora, a gente só rasga o papel, tá? E aqui você tem o espaço certinho para documento e habilitação, tá certo? Ó, eles vão caber certinho junto com o viés da parte de baixo e da parte de cima. Agora, nós vamos cortar esta pontinha fora, com bastante jeitinho, e vamos passar o viés roxo nesta parte aqui, tá certo? Vamos dobrar ele. Bem no meio. E vamos encaixar plástico aqui. Sempre deixo uma sobrinha do viés, tá?
arruma pra ele ficar na mais na beiradinha o possível, tá? E encaixa sempre, ó. Eu dobrei certinho no meio, então eu empurro o plástico até o máximo que ele puder ir aqui no final, tá? Vai ficar assim. Então, agora a gente vai começar a montagem da carteira. A primeira coisa a fazer é passar o tecido da parte interna com a manta R1, para ele grudar e ficar bem lisinho. E eu vou passar uma costurinha na volta, tá bom? Para ele grudar bem, para não ter perigo de o pano escorregar enquanto a gente estiver montando o restante. Eu quero que a costura fique bem na beiradinha mesmo. Vou colocar o mais na beiradinha possível. Eu não vou passar em todos os lados, porque eu acho que assim ela já tá bem segura. E quanto menos costura tiver, menor o risco de aparecer pelo outro lado do viés, tá? Então agora nós vamos começar a ver o lugar das coisas. O primeiro que eu vou testar é o plástico, porque é ele que vai ficar bem na beiradinha de cá. Então a partir dele eu vejo o local do resto. Se o meu plástico tá aqui, então eu posso dar uns 2 dedos e colocar já a parte do zíper. Aí o próximo passo eu vou dobrar para ver se ele ficou no local que eu gostaria. Olha, ficou. Porque daí eu tenho espaço para esta viradinha aqui de cima ficar bem no meio. Ó, meu zíper tá bem no cantinho, é a partir dele que eu vou fazer a dobra. Vai dar certinho. Então é esse o lugar onde meu zíper vai ficar, tá? Então o que eu vou fazer agora é medir para deixar o meu zíper reto. Ó, deu 13 centímetros. Aqui embaixo ele tem que vir um pouquinho mais pra cá para dar 13 centímetros. Aqui no meio, 13 centímetros, tá? Então eu vou alfinetar com a margem de 13 centímetros da ponta até o zíper. E daí aqui, neste lugar, eu vou colocar o viés largo no zíper. E daí já vou usar ele mesmo para pregar o zíper no lugar, na parte interna da carteira, tá? Eu vou encaixar o viés aqui, nesta beirada que eu vou costurar, para ele ficar com um acabamento bonito, não ficar com o zíper de cara, né? Ó, ele vai ficar assim, eu vou costurar por cima do viés. Aqui eu paro, levanto o pé e tiro o coxor do zíper do caminho. Olha só, ficou certinho, tá?
Então, agora a próxima coisa que eu vou fazer vai ser fechar esta parte de baixo aqui, tá? Então, nós vamos alfinetar, para o tecido não escapar enquanto eu estiver costurando. Vamos voltar o calcador normal. E vamos fechar esta parte. Assim, não vai cair o que você colocar no bolso, tá? Porque o porta-cartões, a gente vai posicionar ele aqui em cima, mas como ele tem que ficar um pouquinho para cá do zíper, ele acaba ficando um pouco mais longe do final. Então, a costura do porta-cartões não iria fechar, tá certo? Aí, nós vamos posicionar o porta-cartões aqui em cima. Nós vamos alfinetar o porta-cartões. Neste lugar. Ó, 4 centímetros em cima, 4 centímetros embaixo, ele tá reto, tá? E aqui, nós vamos passar uma costura em cima do viés, em cima da costura anterior. Ah, não daria pra fazer igual o zíper? Não, não daria, tá? De colocar o viés já quando estiver costurando. Por quê? Porque essas partes ficariam levantadas, você teria que ficar baixando uma por uma, daria muito mais trabalho e o risco de errar também é muito maior, tá? Então, nós vamos passar certinho na costura anterior. Olha só. Então, agora, você vai ter o bolso, que fica entre o porta-cartões e o zíper, aqui neste lugar. E a dobra fica direitinha, tá? E na hora que fechar, ele vai ficar assim. Ele veio um pouquinho mais pra cá, porque o porta-cartões veio mais pra cá do que o bolso. Mas não tem problema, ele ainda vai fechar super bem, tá? Então, agora, a próxima coisa que nós vamos prender é o plástico. Nós vamos posicionar ele aqui, a partir da lateral, tá? E nós vamos prender por este viés, tá? Tenta passar a costura bem em cima, porque senão fica feio, né? Vai ficar uma costura grudada na outra, vai ficar esquisito, tá? Então, agora que todas as partes estão posicionadas, antes de passar o viés, eu vou colocar o botão da parte de dentro, tá? Eu cortei um pedacinho a mais de manta R1 pra ficar mais grosso e segurar melhor o botão, tá? Eu vou medir certinho aqui o meio, ó, daqui até aqui eu tenho 11, então eu vou colocar aqui no 5,5, tá? Vou marcar bem o lugar. Aqui é onde fica a parte com o biquinho, a parte de cima. Minha cachorra tá chorando. Vem.
Geralmente eu não deixo ela subir, principalmente quando tá fazendo alguma coisa de neném, mas como essa carteira, ela vai ficar por aqui em casa mesmo, não tem problema. Vou pegar o descosturador e vou abrir um buraquinho só nesse lugar que eu marquei de tanto apertar, tá? Bem difícil de enxergar, por sinal. Aí, a partir desse buraquinho, eu já consigo colocar o botãozinho. Então, agora que já tem o botão, nós vamos colocar o tecido de trás, tá? Pra gente ver o lugar da outra parte do botão, da parte externa do botão, tá? Alinha bem, estica bem. Aí nós vamos dobrar. E aqui também nós vamos dobrar, tá? Ó, deu certinho. Então, eu vou pegar o outro botão e vou colocar aqui. Assim, quando eu fizer a minha dobra, eu já marco o lugar, ó, com ele mesmo, tá? Cuidado pra não usar força demais, igual eu fiz, pra não entortar, tá? Aqui. Então, agora, eu vou cortar neste lugar, onde eu marquei. Agora, nós vamos cortar todas as sobras que ficaram na lateral, tá? Então, olha, aqui eu passei o viés na volta toda e fui colocando com grampos de cabelo, que é um truquezinho que eu vi as meninas ensinando aí esses dias. Tem gente que usa aquele prendedor que compra em papelaria, mas eu acho muito caro, o de cabelo funciona bem, é muito mais barato. Ó, ele ficou certinho pelo lado de dentro e pelo lado de fora, tá? Então, eu vou passar a costura. Eu vou começar aqui, perto do botão, que eu acho que é a parte que vai ficar mais escondida, tá? Do botão do lado de fora. Porque é a parte que vai ficar embaixo da outra abinha. Então, eu acho que é a parte que vai ficar mais escondida. Então, eu vou deixar pra finalizar aqui, tá? Então, a gente passa o viés na volta inteirinha pra finalizar, tá? Ai, gente, quebrou minha agulha. Coisa que acontece, tá? Mas é sempre chato, né? Então, eu recoloquei a minha agulha e já terminei de passar o viés na volta, tá? Ela ficou desse jeito. E o lado de dentro
eu coloquei aqui os moldes dos documentos que eu tinha feito para vocês verem como serviu. Ficou larguinho, ficou bonitinho, tá? Aí, ela fechadinha, ficou desse jeito. Se quiser, pode passar para vincar melhor as dobras, tá? Só cuidado para não passar com o ferro quente em cima do plástico. Se passar o ferro quente em cima do plástico, vai derreter, tá? E é isso. Nossa carteira.